Esse é um vídeo para eu dar as minhas impressões sobre a Itália como um todo, ou para ser um pouco mais específico sobre Milão e Roma, porque minha experiência com a Itália foi literalmente resumida nessas duas cidades. Então, antes de qualquer coisa, eu tinha altas expectativas, principalmente com Roma. Afinal de contas, nós estamos falando de literalmente o coração de um dos maiores impérios que a humanidade já viu. Claro que as influências de Roma se estenderam por toda a Europa, vamos dizer assim, influências físicas, artísticas e qualquer coisa do tipo, mas invariavelmente eu tinha altas expectativas com Roma. Então parte do meu planejamento com a minha viagem foi justamente de passar mais tempo em Roma, inclusive passar meu aniversário em Roma, enquanto a partir de Milão eu falei assim, tá, eu tô indo mais porque, enfim, eu comprei essa passagem, era a passagem mais interessante com a conexão em Milão, dá pra conhecer um pouquinho e depois seguir. Pra ser sincero com vocês, a minha experiência com Milão, ela começou um pouquinho negativa porque eu não sabia, mas eu comprei para um aeroporto que era distante pra cacete de Roma. Apenas para vocês terem uma noção, só o Uber do aeroporto que eu cheguei às meia-noite até o meu Airbnb tava dando mais de 170 euros. Então, enfim, não era pra brincadeira. Passei um puta perrengue para poder chegar no centro da cidade, depois pedi outro Uber e assim chegar no meu Airbnb. Mas, enfim, isso pode ser história para um outro vídeo. De toda maneira, parte do que isso também me mostrou foi que, primeiro de tudo, as pessoas em Milão eu achei extremamente educadas. Talvez não extremamente, mas eu diria que elas foram mais educadas em comparação com Roma em si. Andando um pouco mais ali pela cidade, eu sinceramente me conectei muito mais aos monumentos que existe dentro de Milão. Eu acho que o meu monumento favorito, assim, levando em consideração tudo que eu consegui ver, eu não fiquei tanto tempo em Milão, acho que foram mais ou menos 2 dias ali. Foi tudo que eu tive ali para poder ver a maior parte das coisas, mas eu acho que o meu monumento favorito, que eu tirei as melhores fotos, vamos dizer assim, para guardar para depois, foi justamente o pseudo Arco do Triunfo. E antes de qualquer coisa, eu já peço desculpa que eu não sei o nome dos monumentos ou das coisas facilmente, porque eu não pesquiso as coisas antes, eu só vou e vou descobrindo, e aí vai criando um certo interesse, uma curiosidade que eu vou me aprofundando para entender o que é a coisa. Ainda não fiz isso com Milão em si, mas eu acho que esse monumento aqui foi meu favorito. Acho que foi um monumento em homenagem a Napoleão, alguma coisa assim do tipo. Em termos de cidade e de pessoas, sendo bem sincero, eu me surpreendi, eu me senti um lixo andando pela cidade porque as pessoas se vestem extremamente bem, extremamente bem. Você se sente, não sei, literalmente assim, todo mundo se veste extremamente bem. E claro que eu falei isso pros meus amigos, né, e as pessoas começaram a rir de mim ou me zoar porque basicamente Milão é a cidade da moda e eu não fazia ideia a respeito disso, eu não tinha noção disso. Fato, isso é refletido até na cultura, então é outro ponto extremamente interessante. Eu acho que fazendo uma comparação, uma parábola que seja, assim como o Brasil é conhecido como o país do futebol e muita gente joga futebol ou tem o futebol, né, intrínseco à cultura, a mesma coisa acontece com a moda em Milão. Com relação à comida, eu acho que nem precisa dizer, tudo bem que eu não fiquei muito tempo lá, eu acho que o principal que eu comi foi um carbonara. Inclusive eu saí na Itália, né, só comendo carbonara e pizza, porque eu queria encontrar os mais gostosos possíveis, mas enfim, outro ponto, esse é outro tópico. Mas eu diria que esse foi o ponto principal. Sendo bem sincero, Milão seria um local que eu gostaria de ter passado muito mais tempo e eu ficaria fácil. O ar da cidade é um ar diferente, é um ar de, não sei, passa um certo tom de grandiosidade, não sei se essa é a melhor palavra. Claro que também é um local meio turístico, então estava relativamente cheio, mas não estava um cheio que incomodava. Então acho que esse é um outro tópico. E aí, quando a gente passa agora pro outro lado, que era justamente Roma, né, eu diria que Roma realmente foi uma quebra de expectativas, assim como Milão foi uma quebra das minhas expectativas. A cidade entregou muito mais, a minha experiência por lá foi muito melhor do que eu achei que ela poderia ser. A Roma foi o completo oposto, foi uma quebra de expectativa, só que para muito pior. Então já começou que eu acabei pegando a minha primeira acomodação ali, mas no centro, que eu odiei. Não faça isso no centro, quando eu digo o centro mais histórico barra movimentado do lugar. Não faça isso, a cidade estava um caos, estava muito cheia. Eu acabei pegando ainda um feriado, que foi justamente a segunda-feira, era feriado de alguma santa, eu não sei o que. Tinha uma igreja que eu queria entrar, mas a fila estava quilométrica, literalmente quilométrica, e eu não consegui ir nessa igreja. Assim, eu fui para Roma também, eu ainda estava trabalhando e eu queria um café para eu poder trabalhar. Você não vai encontrar esse tipo de coisa lá. Eu tava até brincando que eu acho que o pessoal de Roma não tá acostumado a trabalhar. Acho que ninguém vai para ali para ficar trabalhando também ou tendo esse tipo de interação
situação, porque, primeiro de tudo, quase não tem Starbucks. Starbucks é um ponto seguro para você trabalhar, as pessoas não vão te encher o saco, e os cafés que tem, eles não são para isso, eles são para turistas, é para você ficar ali alguns minutinhos e tchau. Vai embora porque eu preciso da mesa para outra pessoa. Então ainda teve esse outro ponto negativo. Eu sinceramente, eu acabei visitando outros monumentos. Então eu fui na Fontana de Treva, não sei se é assim que fala, mas eu fui, é extremamente famoso, estava muito lotado, eu mal consegui tirar fotos. Eu fui no Coliseu, mais pro final da viagem, mas eu fui no Vaticano. Eu acho que o Vaticano foi o local que eu passei mais... Antes do Vaticano, né, eu fui numa outra basílica que eu não sei o nome, eu tirei várias fotos, eu achei bem bonito. De fato, todas as imagens, pinturas, esculturas que tem nas igrejas são fenomenais em termos de construção. Eu acho que eu vi algumas pinturas bem famosas aí, deve estar aparecendo para vocês. Eu também acabei indo no Vaticano. O Vaticano foi bem interessante, né? Eu não paguei para entrar em nenhum local específico, eu só fui nos que dava para entrar e fui descobrindo na prática ali. O Vaticano acho que foi o local que eu passei mais tempo em termos de locais históricos para você poder acompanhar e ter uma maior quantidade de obras e coisas mais impressionantes possíveis, igual tá aparecendo para vocês. Eu achei o Vaticano bem interessante, um pouco chatinho de entrar, porque você tem que passar ali pela segurança, etc. Mas depois que você entra, é só ver, acompanhar, ver todas as obras. Não sou uma pessoa religiosa, mas eu achei bem interessante. Tem uma conexão histórica muito legal. Mas também não foi nada assim, se fosse comparar, colocar isso na balança versus Milão, eu ainda preferiria ficar com Milão. Então eu fui no Coliseu depois disso, o Coliseu, mesma coisa. Eu até tentei entrar, mas enfim, tava uma puta fila, ainda tinha que pagar. Parte negativa é que tava tendo um protesto do sei lá o que estava acontecendo ali perto, então estragou uma parte das minhas fotos, mas enfim, saí andando por lá até encontrar outras comidinhas que eu queria comer. Eu acho que, assim como Milão quanto Roma, um ponto positivo pra mim foram as comidas. Comi vários carbonaras, eu tava muito atrás de carbonara, eu gosto muito de carbonara. Consegui experimentar diversos carbonaras, consegui experimentar o famoso gelato, por mais que estivesse, sei lá, 3, 5 graus, dependendo do dia ali em Roma, valeu a pena ter experimentado o gelato. De fato, o gelato deles é uma coisa relativamente diferente. Então, se eu fosse colocar como pontos finais, né, eu achei Roma abaixo das minhas expectativas, tudo bem que foram expectativas criadas por mim mesmo. Gostei muito mais, como eu falei pra vocês, né, no início eu fiquei numa região mais central da cidade, depois eu fui pra um lado bem mais afastado da cidade, gostei muito mais dali, tava muito mais agradável em termos de pessoas, não era tão mais cheio, era mais visivelmente bonito também, mas mesmo assim... eu achei as pessoas um pouquinho mais sem paciência. O outro ponto negativo também de Roma é que você ainda tem que pagar a droga de um imposto lá aleatório que se você vai dormir na cidade você tem que ficar pagando. Se eu não me engano é 6 ou 8 euros por dia, no caso por noite, né, que você fique na cidade. Então já, sei lá, eu acho que eu fiquei 4 ou 5 noites ali em Roma, então já foram mais ou menos uns 20 a 25 euros que eu tive que deixar só por ter ficado na cidade, o que eu também achei meio, enfim, né, no comments. Então, é mais ou menos isso, essas foram as minhas impressões a respeito de Roma e Milão, Itália como um todo. Me disseram muito para eu visitar Florença, me disseram muito para visitar ali a cidade da Pompeia, né, as ruínas de Pompeia. Infelizmente acabou não dando certo, eu tive que sair, eu já fui para outro canto depois disso. Eu acho que o último ponto mais negativo sobre Roma mesmo é que literalmente eu não gostei tanto das pessoas no sentido de educação mesmo, sabe? Então na hora que eu tava indo embora eu tive que pegar um trem para poder chegar no outro aeroporto que eu ia sair e, cara, foi um caos. Tipo, ninguém conseguia, nenhum funcionário, tudo bem que eu acho que era funcionário público, era uma parte pública ali, não são os mais reconhecidos, mas mesmo assim, tipo, ninguém dava informação, ninguém dava uma informação concreta. Tive que perguntar a várias pessoas diferentes, todo mundo dava uma informação completamente distinta, até que teve uma mulher uma aleatória que tava pegando coisa ali, né, também pegando trem, que se solidarizou e simplesmente me ajudou, né, falou o que eu tinha que fazer, o que tinha que validar a porra do bilhete do trem, porque tem essa idiotice por aqui de validar a porra de um bilhete, não pode só cobrar essa merda, né, mas tudo bem. Diferente de Milão, tá, Milão eu só pagava tudo assim, ó, com um celularzinho e era isso. Mas enfim, eu acho que esse foi o último ponto negativo a respeito da Roma. E é isso, sendo bem sincero, entre esses dois, com certeza eu vou voltar em Milão, com toda certeza eu vou voltar em Milão, ainda tem muita coisa para eu poder descobrir por lá. Não dessa vez, claro, né, mas quem sabe talvez em ano que vem,
Talvez no início do ano, talvez no final do ano, nunca se sabe. Mas enfim, essas foram as minhas opiniões e a minha análise mais detalhada sobre Roma e Milão. Então, não sei se esse vídeo vai te ajudar para alguma coisa, mas se no futuro você for para uma dessas duas cidades ou se você tiver que escolher, prefiro passar mais tempo em Milão, que eu garanto que você não vai se arrepender, tá? Eu garanto que você não vai se arrepender. Inclusive, foi em Milão que eu comprei essa minha blusa aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Essa minha blusinha aqui de frio. Que, sendo bem sincero, no início eu fiquei meio receoso de comprar ela, porque, enfim, era uma blusa cara, mas depois que eu comprei, ela literalmente salvou minha vida, e ela é bonitinha, na prática, vai durar vários anos aí pra toda vez que eu for pro frio, porque usar isso aqui no Brasil vai ser basicamente impossível. É isso. Deixa o seu like, deixa o seu comentário e adeus.